Fala, meu amigo, beleza? Deixa eu te contar como esse trem começou lá pros lados de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Eu, Zeca Estrada, já rodei muita rodovia nesse país, mas poucas coisas me marcaram igual ao que eu ouvi do Fernando, um cabra sério, policial militar na época. Senta aí e presta atenção, porque esse caso parecia mais um daqueles sumiços sem graça, mas virou um pesadelo que ninguém da região esqueceu. Fernando sempre foi sujeito tranquilo, desses que cumprem horário, tomam café no mesmo boteco todo dia e voltam para casa no fim da tarde para brincar com os filhos. Morava com a esposa Juliana e com as crianças numa casinha perto da mata, afastada do centro. Vida simples, sem susto. Até que chegou um fim de um mês de outubro e veio a primeira ligação que bagunçou tudo. A voz era de Dona Cida, uma senhora conhecida por todo mundo na cidade. Ela chorava dizendo que o filho, o Rafael, não voltava fazia 2 dias. O rapaz tinha fama de exagerar na bebida, mas nunca sumia desse jeito. E Fernando, que sempre ajudava o povo, prometeu procurar. Ele rodou a cidade inteira, passou no bar do centro, na obra onde Rafael trabalhava como servente e até numa pensão velha onde às vezes o rapaz dormia quando chegava tarde. Nada. Ninguém tinha visto o moço. Aí que a pulga ficou atrás da orelha dele, porque o pessoal da obra comentou que o Rafael vinha diferente nos últimos dias, desconfiado, olhando para os cantos, como se alguém estivesse seguindo ele. O Fernando achou que era só cisma de quem bebe demais, mas aquela fala ficou grudada na cabeça dele. Os dias foram passando e nada do Rafael aparecer. Quando completou 1 semana, o clima na cidade começou a pesar. A mãe dele vivia na porta do destacamento perguntando novidades e Fernando, mesmo sem dormir direito, continuava rodando. Até que numa noite, o colega dele, o Marcos, ligou mandando ele aparecer na antiga fazenda dos Moura, um lugar abandonado, tomado pelo mato, onde a molecada ia aprontar. Era noite escura, vento forte e cheiro de chuva quando Fernando chegou lá. O Marcos estava parado do lado de fora, sério feito pedra. Eles entraram na casa velha. Assim que pisaram na sala, veio aquele cheiro de mofo misturado com outro mais forte, metálico, que fez Fernando arrepiar. O Marcos apontou a lanterna para o chão e mostrou uma mancha enorme, escura, ainda úmida, como se alguém tivesse sangrado ali no dia anterior. Aquilo deu um soco no peito dos dois. Isolaram a área, chamaram a polícia civil e esperaram os peritos. O pessoal revirou a casa inteira, mas não achou quase nada, como se alguém tivesse limpado a cena às pressas e deixado só aquela marca ali para assustar ou avisar de alguma coisa. Enquanto isso, mais desaparecimentos começaram a acontecer. Primeiro foi a Beatriz, garçonete da lanchonete onde o Fernando parava todo dia para tomar café. Depois o seu Antônio, um senhor quieto que morava no centro. Tudo sem sinal de briga, sem testemunha, sem nada. A cidade que vivia mansa se encheu de medo. E o Fernando ficava ainda mais preocupado porque a família dele morava quase colada no mato. Qualquer barulho deixava Juliana assustada. Numa noite, o tempo virou de uma vez, trazendo vento forte. Fernando estava de plantão quando o rádio tocou. Era Juliana, pedindo para falar com ele. Ela sussurrava que tinha alguém rondando o quintal, uma sombra perto do paiol. Ele mandou-la se trancar com as crianças e correu para casa, acelerando como se a vida dependesse disso. Encontrou os filhos agarrados na mãe, os olhos agarralados de medo. Pegou a lanterna e foi para o fundo do terreno. O vento fazia as árvores mexerem como se tivessem vida. De repente, ouviu algo se arrastando lá dentro do paiol. Arrombou a porta e iluminou o canto. Um sujeito magro, sujo, trêmulo, quase só o osso, encolhido no chão. Era o Rafael. Ele mal conseguia levantar a cabeça. Murmurou só uma coisa: "Ele tá vindo." Ele tentou perguntar quem era, mas o rapaz desabou no chão. Ele chamou o resgate na mesma hora. E foi ali, naquele momento, que ele entendeu que aquilo não era sumiço comum. Não era bebedeira, não era caso. E, meu amigo, era só o começo. Rafael ficou internado no hospital municipal em estado grave, mas pelo menos estava vivo.
Quando finalmente abriu os olhos, já no outro dia, Fernando foi falar com ele. O rapaz tremia igual vara verde. Parecia que qualquer barulho fazia ele se encolher. E foi ali, com a voz fraca, que ele contou o que ninguém esperava ouvir. Disse que tinha sido levado por um homem que ele chamava de o colecionador. Segundo ele, esse sujeito pegava pessoas na surdina, amarrava e jogava todas num buraco escondido no meio da mata fechada. Deixava os coitados lá, recebendo comida só o suficiente para não morrer, até chegar o dia em que ele purificava as vítimas, fosse lá o que isso significasse. Ouviu aquilo com o estômago virando. O rapaz falava de um jeito quebrado, como quem revive cada passo do sofrimento. Contou que conseguiu escapar porque o colecionador se distraiu e ele se arrastou pela mata, sangrando e com fome, até cair justamente no quintal de Fernando. A polícia se reuniu na mesma hora. O delegado montou uma força-tarefa com o pessoal da civil e da militar. O problema é que a mata na região era densa demais. Mesmo com várias equipes vasculhando, parecia procurar agulha no palheiro. Enquanto isso, a cidade continuava amedrontada. O comércio fechava mais cedo. Gente que nunca trancava a porta agora vivia encostada na janela, vigiando qualquer sombra. Juliana, a esposa de Fernando, estava tão nervosa que quase não deixava as crianças brincarem no quintal. A sensação era de que o mal estava sempre por perto. E Fernando, por mais que tentasse mostrar firmeza, também carregava aquele peso no peito. Ele sabia que o que quer que estivesse acontecendo estava longe de terminar. Os peritos começaram a cruzar os depoimentos e as pistas encontradas. Numa dessas buscas, acharam perto da pedreira desativada uns rastros de sangue seco e marcas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado à força por ali. Era um lugar que quase ninguém visitava há anos, esquecido no meio da vegetação alta. Quando juntaram isso com a descrição do Rafael sobre um buraco escondido, tudo começou a fazer sentido, mas também aumentou o medo. Se aquilo existia mesmo, quem mais estaria lá dentro? Quem mais podia ter sido levado sem que ninguém soubesse? Fernando mal dormia, e quando dormia, via o olhar assustado de Rafael, repetindo sempre: "Ele tá vindo." Aquilo martelava na cabeça dele sem parar. Numa noite, ele estava em casa tentando descansar um pouco com a família quando o céu desabou de chuva. A energia caiu, daquelas quedas completas que deixam tudo num breu que parece engolir a casa. Fernando acendeu umas velas, pegou a lanterna e tentava acalmar Juliana. O telefone fixo tocou, cortando o silêncio do jeito mais assustador possível. Era Marcos, o colega de farda, com a voz disparada. Mandou Fernando correr para a delegacia porque eles tinham achado algo grande. Fernando avisou Juliana para trancar tudo e foi. A chuva castigava a estrada, mas ele não tirou o pé. Chegou ensopado. Marcos e o delegado já estavam prontos para sair. Fardados, sérios, armados. Disse que tinham conseguido a localização exata do esconderijo. Pegaram a viatura e seguiram pela estrada rural até um ponto onde já não dava para passar de carro. O resto foi andando, com a lanterna cortando a escuridão e a mata fechada raspando nos braços. O som da chuva diminuía ali dentro, abafado pelo peso das árvores. No meio daquela escuridão, encontraram uma clareira escondida. E ali, sob folhas secas e galhos, havia uma tampa de concreto camuflada,
do tipo que ninguém encontraria sem saber exatamente onde procurar. Fernando respirou fundo. Sabia que aquilo podia guardar o pior. O delegado mandou levantar a estrutura e eles desceram por uma escada de metal velha. O cheiro subiu primeiro, pesado, enjoado, como se o ar não fosse renovado há meses. Fernando desceu devagar, sentindo o coração martelar dentro do peito. Luzes das lanternas dançavam nas paredes de pedra, revelando marcas, sujeira, itens quebrados, restos de comida espalhados. E então eles viram. Na escuridão daquele buraco havia gente viva. Rafael estava certo, mas também havia algo muito pior à espera deles. E antes que Fernando pudesse entender o tamanho do horror, ouviu um barulho às suas costas. Quando Fernando ouviu aquele barulho atrás dele, virou a lanterna de imediato, preparado para qualquer coisa. Lá estava o homem que o Rafael chamava de o colecionador. Um sujeito de meia-idade, rosto pálido, olhar parado, como se nada do que acontecia ali tivesse importância. O mais estranho era a calma dele. Não correu, não esboçou susto, não fez menção de reagir. Apenas ficou ali, observando os policiais com um meio sorriso que gelava a espinha. Era como se estivesse esperando por eles. Fernando apontou a arma e mandou ele se afastar da parede, mas o homem só ergueu as mãos devagar, quase como quem faz graça da situação. O delegado deu ordem curta e objetiva, e Marcos correu para algemar o sujeito. E meu amigo, nem assim o colecionador mostrou reação. Foi conduzido para fora do buraco tranquilo, como alguém que sai para dar um passeio. Essa frieza mexeu com Fernando. Era como se o sujeito vivesse em outro mundo, onde nada tinha peso. Enquanto isso, Fernando descia de novo para ajudar os sobreviventes. Encontraram Beatriz, a garçonete, caída num canto, fraca demais para falar. Encontraram também seu Antônio, respirando com dificuldade. Ambos estavam magros, machucados, com o olhar perdido. Lutavam para se manter minimamente conscientes. Fernando ficou arrasado. Conhecia os dois, conversava com eles quase todo dia. Ver aquele estado era um soco no peito. Mas o pior ainda não estava ali. Pendurados na parede do fundo, protegidos pela sombra, havia restos mortais de outras pessoas que o colecionador tinha levado antes. Ossos, roupas velhas, objetos pessoais deixados para trás. O cheiro era tão forte que cada respiração parecia um desafio. Fernando sentiu a garganta fechar e teve que desviar o rosto por um instante. Era a cena mais tenebrosa que já tinha enfrentado em toda a carreira. Os paramédicos foram chamados e o resgate durou horas. A chuva lá fora continuava firme, deixando a estrada um lamaçal. A cada sobrevivente retirado, um silêncio pesado caía sobre a equipe. Era difícil não pensar na dor daquelas famílias. Alguns choravam baixo, outros respiravam fundo para não desabar. Até os mais experientes, acostumados a lidar com desgraça, ficavam abalados. Quando chegaram à delegacia, o colecionador foi colocado numa sala isolada. Fernando observou de longe enquanto os investigadores faziam as primeiras perguntas. O homem não dizia quase nada. Às vezes olhava para o teto, outras vezes para o chão, mas não falava. Quando perguntavam por quê, ele apenas sorria daquele jeito gelado. Não parecia arrependido, não parecia orgulhoso. Parecia simplesmente vazio. Como se aquilo tudo fosse tão normal quanto fazer compras na mercearia da esquina. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do caso começou a circular pela região. Logo chegaram equipes de perícia da capital, repórteres, curiosos. A cidade que antes vivia tranquila virou um derredemoinho de gente. Fernando não tinha tempo nem de respirar.
Tudo precisava ser documentado, explicado, registrado. E cada detalhe novo que aparecia só tornava tudo mais pesado. Beatriz e seu Antônio ficaram internados em estado crítico. As famílias mal conseguiam acreditar que estavam vivos. Rafael, que tinha sido o primeiro a aparecer, piorava e melhorava de um dia para o outro. A mente dele parecia presa naquela mata, naquele buraco, naquele homem. Às vezes, no hospital, ele acordava gritando, dizendo que o colecionador estava vindo buscá-lo. Demorou dias para que ele entendesse que estava seguro. Juliana, em casa, tentava manter as crianças tranquilas. Mas Fernando sabia que a família estava abalada. Ele chegava do trabalho e encontrava os pequenos dormindo no quarto dos pais, com medo de ficar sozinhos. E Juliana, sempre firme, se escondia no banheiro para chorar sem que as crianças vissem. Fernando tentava apoiar, mas a sensação era de que tudo estava ruindo aos poucos. A perícia confirmou que alguns restos encontrados no buraco pertenciam a pessoas desaparecidas de cidades vizinhas, casos antigos que ninguém jamais conseguiu resolver. Isso transformou o colecionador num dos criminosos mais perigosos da região. Mas apesar de tudo isso, ele continuava imóvel, indiferente a tudo. Foi quando um fato estranho aconteceu. Numa madrugada, Fernando foi acordado pelo toque insistente do telefone. Era Marcos, com a voz trêmula. Disse que precisava de ajuda urgente. O colecionador tinha sido colocado numa cela isolada, com vigilância reforçada. Mas algo estava errado ali dentro. Fernando vestiu a farda às pressas, saiu correndo pela rua ainda molhada da chuva da noite anterior e chegou na delegacia com o coração apertado. Quando entrou no corredor das celas, sentiu o ar pesado. Os agentes estavam pálidos, nervosos. Ninguém parecia saber direito o que tinha acontecido. E quando Fernando se aproximou da cela, viu algo que nunca esqueceu. O colecionador estava sentado no chão, calmo como sempre. Mas tinha alguém falando com ele. Alguém que, teoricamente, não deveria estar vivo. Fernanda ficou parado diante da cela sem conseguir respirar direito. O corredor estava silencioso. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas antigas. Lá dentro, sentado no chão gelado, o colecionador encarava alguém que não deveria estar ali. A figura estava encolhida no canto, como uma sombra viva, e quando virou o rosto, Fernando sentiu as pernas fraquejarem. Era o Rafael. Mas Rafael estava no hospital. Ele mesmo tinha visto o rapaz ser internado mais cedo naquele dia. O delegado se aproximou, murmurando que aquilo era impossível. Marcos, com o rosto branco, insistia que tinha visto Rafael dormir na enfermaria 40 minutos antes. Mas aquela imagem na cela era igual. Mesma roupa rasgada, mesmo rosto magro, mesmo olhar angustiado. Quando Fernando apontou a lanterna, a figura encolheu. O colecionador sorriu pela primeira vez desde a prisão. Um sorriso largo, estranho, como se estivesse assistindo a algo muito divertido. O delegado ordenou que abrissem a cela e entrou com cuidado, a arma na mão. A figura tremia. Era real, tinha cheiro, tinha respiração acelerada, tinha medo e repetia uma frase baixinho, como um desespero preso na garganta. Ele tá vindo. As luzes piscaram. O corredor inteiro mergulhou num breu rápido e quando voltou ao normal, a figura sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido. O colecionador permaneceu sentado, tranquilo, observando o espanto dos policiais. Fernando sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo ultrapassava qualquer explicação. O delegado mandou reforçar as travas e colocou mais 2 agentes no corredor. Mas ninguém dormiu aquela noite. Na manhã seguinte, veio a confirmação do hospital. Rafael nunca saiu de lá. Continuava sedado, amarrado à maca para a própria segurança. Então o que ou quem estava na cela? Até hoje Fernando não sabe dizer. Os peritos tentaram explicar como alucinação coletiva,
Psicólogos falaram em estresse extremo, mas quem estava lá sabe o que viu. No dia seguinte, o colecionador foi transferido para a capital. O camburão saiu escoltado por viaturas e, mesmo assim, Fernando lembra que no momento da partida, o homem olhou pela janelinha pequena e lançou aquele sorriso vazio. Era um sorriso sem alma, sem intenção, sem medo. Parecia dizer que tudo aquilo não tinha acabado para ele. As semanas que vieram depois foram duras, mas aos poucos a cidade tentou retomar a normalidade. Beatriz e seu Antônio sobreviveram, apesar das marcas físicas e emocionais. Rafael também se recuperou, mas não conseguiu mais dormir com a luz apagada. Às vezes, de madrugada, ele dizia ver sombras paradas no quintal. Os médicos chamavam de trauma. O povo chamava de lembrança viva do que sofreu. E Fernando preferia não dar nome. O buraco encontrado na mata foi fechado para sempre. A prefeitura colocou concreto e cercou a área, proibindo qualquer entrada. Dizem que algumas noites moradores escutam sons vindos dali de dentro, como passos arrastados ecoando no fundo do chão. Nenhum especialista levou essas histórias a sério, mas Fernando conhece bem o peso daquilo tudo. Ele sempre diz que tem coisa na mata que não se explica, e talvez seja melhor assim. Juliana e as crianças voltaram a dormir com mais calma. Fernando fez questão de instalar trancas novas, refletores e até um cachorro grande no quintal. O medo diminuiu, mas não desapareceu completamente. Às vezes, quando o vento poça forte vindo da mata, Juliana segura o braço dele e pergunta baixinho se tudo aquilo realmente acabou. Fernando nunca responde. Ele só abraça a família e espera o vento passar. O colecionador foi condenado à pena máxima meses depois de um processo longo, cheio de perícias, testemunhas e provas que arrepiavam até quem estava acostumado com tragédias. Está preso até hoje. Nunca disse uma palavra sobre seus motivos. Nunca explicou como escolhia as vítimas, nem porque mantinha alguns vivos e outros não. Só permanece sentado, calado, olhando para frente como se estivesse aguardando alguma coisa. Fernando, de vez em quando, vai até a delegacia antiga, onde o caso foi registrado. Ele passa no corredor das celas, fecha os olhos e diz que ainda sente a mesma presença fria pairando no ar. A cela onde o colecionador ficou foi limpa, pintada e usada novamente. Mas ninguém esquece o que aconteceu ali naquela madrugada. Há quem diga que em noites de chuva forte, uma voz fraca ecoa de dentro dela, repetindo a mesma frase que Rafael sussurrava. Ele tá vindo. E, meu amigo, se tem uma coisa que aprendi nessa estrada da vida, é que nem todo mal desaparece quando a gente tranca atrás das grades. Tem coisa que fica rondando, esperando a chance de voltar. Tem história que não acaba só porque o sol nasceu. E essa, lá pros lados de Lagoa Dourada, é uma delas. Se você quiser ouvir mais causos como esse, já se inscreve no canal, porque aqui sempre tem estrada para seguir e mistério para contar. E aproveita que o vídeo acabou e assiste o último roteiro que eu preparei que tá de arrepiar do começo ao fim.